vamos conversar mais sobre literatura? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os movimentos de vanguarda. Importantíssimo aí para a Semana de Arte Moderna Brasileira e para o primeiro momento modernista. Bora lá? Então, o que foram as vanguardas europeias, né? Elas foram um movimento que foram um pontapé inicial para um momento de revolução na literatura e nas artes. Mas o que significa vanguarda? Vanguarda vem de uma expressão francesa chamada avant-garder, que significa estar à frente. Além disso, né, elas buscaram aí retratar o anseio por uma renovação. Era uma revolução, ideal mesmo de revolução na cultura da época. A gente está falando aí de um período entre séculos, tá certo? Finalzinho do século XIX, início do século XX, né? E um momento de grandes transformações também econômicas e sociais que vão influenciar direta e indiretamente esses movimentos, beleza? Outro ponto importante das vanguardas é que elas tinham uma preocupação em romper com o passado clássico, mostrar que o tempo estava mudando, que o mundo estava mudando e era preciso a gente ser mais dinâmico, mais ativo, né? E aí Paris vai ser o nosso grande centro dessa revolução. A França, mais precisamente Paris. Apesar que a gente tem aí dois movimentos vanguardistas que vão acontecer, um na Suíça e o outro na Alemanha. Mas vamos entender, antes de entrar aí nas vanguardas, a diferença entre a arte clássica e o movimento de vanguarda, tá? A arte clássica pregava convenção, regra, perfeição, imitação do real, ou seja, era olhar para aquela realidade e tentar ser o mais próximo possível dela. Já a vanguarda, ela vai pregar um rompimento com essa perfeição, porque qual é o ideal dela? É interpretar essa realidade, ou seja, colocar o olhar do autor, seja ele de arte ou da literatura, naquela obra, né? Então é o olhar dele que vai estar ali, e não a busca pela aproximação do real, beleza? O que estava acontecendo no mundo naquela época? A gente tem 3 pontos que são bem importantes para esse início. Primeiro, surgimento do automóvel, surgimento do cinema e era da velocidade. Por que esses 3 pontos são importantes, né? Porque eles indicam aí uma grande mudança na nossa sociedade, né? Aí um grande salto, principalmente tecnológico. A gente vai ter aí a geração de luz elétrica, né? O surgimento do cinema, que vai ser assim o auge para a época, né? Até então a gente só tinha aí o teatro. Então são pontos que vão influenciar diretamente nas vanguardas. Outros 2 pontos que são bem importantes é que a gente vai ter uma crise liberal burguesa que culmina na Primeira Guerra Mundial e nós vamos ter o surgimento de 3 correntes filosóficas, 3 correntes ideológicas que vão também interferir nos movimentos de vanguarda. Então a gente tem o nazismo, o fascismo e o comunismo, que persistem aí de alguma forma até hoje, mas a gente não está falando de política, tá, gente? Nós estamos falando de ideologias, de pensamentos que vão de alguma forma gerenciar também aí os movimentos vanguardistas. Primeiro movimento de vanguarda que a gente vai ter é o futurismo. O nome já diz tudo, né? Futurismo vem de futuro. Então a gente tem aí uma vontade de abolir o passado, de romper com tudo que representa o passado. Então a gente vai ter a proposta de incendiar bibliotecas, de incendiar museus, de acabar com tudo que pudesse nos lembrar do que foi o nosso passado. Propõe uma outra forma de arte que seja mais dinâmica. Olha, se o mundo está moderno, se o mundo está mais veloz, então a arte também precisa acompanhar isso. Era uma das coisas que eles pregavam. E teve início com o poeta francês Marinet, que criou o Manifesto Futurista em 1909. Vou deixar um trechinho para vocês depois lerem com calma, tá certo? Agora é importante lembrar que, como em qualquer movimento, né, nós temos os extremistas, que eles querem ali seguir à risca tudo que os manifestos diziam, e nós temos as pessoas que se apropriavam de algumas ideias, de alguns pensamentos, tá bom? Aqui no Brasil, o principal nome do futurismo vai ser o Oswald de Andrade, tá certo? Depois a gente vai estudar com mais calma esse poeta que foi super importante aí para a primeira semana de arte, para a nossa Semana de Arte Moderna e para o primeiro momento do modernismo brasileiro.
Principais características do futurismo, né? A gente tem valorização da velocidade, nós temos exaltação da tecnologia, nós temos uma ligação ideológica com o fascismo, eles tinham um pensamento muito semelhante. Nós temos uma ruptura com o passado, utilização da publicidade. Isso é interessante porque eles foram talvez o único movimento de vanguarda que tiveram a preocupação em estar divulgando os seus manifestos e estarem preocupados, né, em trabalhar os ideais futuristas a partir da propaganda, tá bom? E aí uma tendência também a justificar atos de violência, né, através do militarismo. Nosso segundo movimento de vanguarda vai ser o cubismo. O cubismo vai surgir em 1907 e vai se desenvolver principalmente na pintura. O principal nome dele vai ser um bem conhecido de vocês, que é o Pablo Picasso, tá certo? Aqui no Brasil, o principal nome que a gente vai ter é a Tarsila do Amaral. Na literatura cubista, o principal nome que a gente vai ter é o Apollinaire, né? Então, vamos dar uma observada aqui. Olha só, duas obras cubistas, uma do Pablo Picasso e uma da Tarsila do Amaral. O que a gente consegue observar? Uma valorização das formas geométricas. Então, essa vai ser a principal característica do cubismo, ok? Outras características importantes, né? Como eu já falei, o tratamento geométrico das formas, predomínio de linhas retas, de formas geométricas, arte que privilegia o exercício mental, abandono das distinções entre forma e fundo, ou seja, a gente não tem noção de profundidade na tela. E aí a gente vem para o expressionismo. Expressionismo foi um movimento também super importante que aconteceu na pintura. Ele vai surgir lá na Alemanha e ele vai fazer aí algo que é bem diferente para quem estava acostumado com a arte clássica, que não vai existir mais ali a distinção entre belo e feio. Para quem estuda arte sabe que a ideia de belo ela é muito importante, né? Então aqui no expressionismo não vai haver mais essa distinção. Além disso, a gente vai ter uma arte criada a partir do sofrimento humano. Então vai ser um tratamento aí das angústias humanas, do nosso sofrimento. E aí, aqui no Brasil, a gente tem a Anita Malfatti como principal nome do expressionismo, tá? Ela vai muito jovem para a Europa estudar na Escola de Belas Artes. Lá ela tem contato com esse pensamento de vanguarda, com esse movimento, né? E ela volta com essas ideias e vai ser muito importante para a culminância da Semana de Arte Moderna, que a gente vai ver mais para frente. E a gente tem o Grito, do Eduardo Munch, que é o principal nome do expressionismo, e temos a Ventania, que é da Anita Malfatti. Percebam as semelhanças nos traços, tá certo? Depois a gente vai ver com calma isso aí. Principais características: contraste e intensidade cromática, valorização do universo psicológico, sobretudo dos sentimentos como angústia, solidão, dinamismo e vigor. Percebam que as imagens elas parecem até meio distorcidas, embaçadas. Técnica abrupta e violenta, tem a ver também com essa questão da tela parecer um pouco embaçada, é como se eles tivessem utilizado o pincel de forma bem grosseira. E valorização de temas sombrios e trágicos. Nosso próximo movimento de vanguarda vai ser o dadaísmo. Ele é o meu preferido, porque ele é o mais anarquista de todos, a gente vai ver sobre ele bem direitinho. E ele vem da palavra dada, que não significa nada. Quem criou foi o Tristan Tzara, tá certo? Então o dadaísmo pregava a destruição e a anarquia dos valores e das formas. Surgiu lá na Suíça, como eu já disse, com o Tristan Tzara. Foi o mais radical dos movimentos e tinha descrença em tudo e o culto ao mundo que fosse ilógico. Pretendia provocar escândalo e surpresa e romper com o equilíbrio. Então, quem fosse às exposições de arte dadaístas, por exemplo, saía de lá impactado, positivamente ou negativamente, mas saía impactado com certeza. Aqui também a gente tem um exemplo, depois eu quero que vocês leiam direitinho, tá? De como fazer um poema dadaísta, bem interessante. Quais as principais características? Romper com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista e de protesto, não era apenas estar à frente, mas protestar contra muitas coisas, espontaneidade, improvisação e reverência,
Anarquismo e niilismo, eu aconselho vocês pesquisarem direitinho o que significam essas duas correntes. Busca do caos e da desordem. Teor ilógico e irracional. Caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista. São importantíssimos, tá? Aversão à guerra e aos valores burgueses e crítica ao consumismo e ao capitalismo, que vai de encontro, inclusive, com o pensamento futurista, beleza? E o último é o surrealismo, o último movimento de vanguarda. Cuidado para vocês não confundirem surrealismo com expressionismo. Vamos ver por quê. Eles têm algumas semelhanças, né? Ele vai surgir no período entre guerras, vai ter como líder o André Breton. O André, ele era dadaísta, mas como eu falei para vocês, né? Alguns eram extremistas, outros iam se apropriando dos pensamentos. No caso do André, ele foi contra alguns ideais, alguns pensamentos e resolveu criar o seu próprio movimento de vanguarda. Então, eles não aceitavam a simples e pura destruição e ação demolidora e queriam abrir caminhos para a expressão do psiquismo humano. Olha só, o expressionismo, ele tem tudo a ver com as angústias e sentimentos mais profundos. O surrealismo tem tudo a ver com a nossa psique, beleza? Então, cuidado para não confundir. Olha o exemplo aí que a gente tem do principal nome do surrealismo, que vai ser o Salvador Dalí, tá? Principais características. Aí a gente tem o pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise. A gente vai lembrar que Freud estava ali no auge, né, do seu estudo. Criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais e a valorização do inconsciente. Tá? Então, se a gente puder resumir essas 5 vanguardas, a gente vai falar que o futurismo tem tudo a ver com o rompimento do passado. O expressionismo, se voltar para dentro de si, para os seus sentimentos mais profundos. O dadaísmo era o anarquismo, era a ação mais destruidora no sentido de irreverência, de causar, de quebrar com o equilíbrio. O surrealismo, a preocupação com a psique, tá certo? E o cubismo, a valorização das formas geométricas. Conteúdo que cai bastante no Enem, tá certo, gente? Porque ele envolve não só literatura, mas também artes. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Uma excelente semana e até a próxima.